O ministro Ricardo Lewandowski, que tomou posse recentemente na pasta da Justiça e Segurança Pública, herdou do antecessor Flávio Dino uma pasta com a política de controle de armas ainda em formatação e com a Polícia Federal sem estrutura para receber os chamados CACs. A nova administração do Ministério chega com uma promessa não concretizada da anterior, o Recompra, que é o programa que está previsto no novo decreto de armas e tem o intuito de estimular a população a entregar voluntariamente as armas em troca de compensações financeiras. Lembrando que a responsabilidade pelos CACs, clubes de tiros e lojas de armas, será integralmente da Polícia Federal a partir de 1º de janeiro de 2025 e atualmente essa atribuição é do Exército. Diego, é mais ou menos que a gente está falando da estrutura das polícias, mas tem essa história de se entregar as armas também, num debate que foi feito muito nos últimos 4 anos aqui no país. Tiago, é impressionante como no Brasil existe essa prática de, olha, vamos fazer uma lei e depois a gente vê como fica. Porque... Depois a gente regula ela. Exato, porque quando essas atribuições ainda se encontram, na verdade, né, mas antes dessa lei, o Exército cuidando dos CACs e a Polícia Federal cuidando das outras espécies de porte de armas, já é um processo burocrático lento, já ficava aquela impressão de que tanto o Exército quanto a Polícia Federal não davam conta da demanda que tinham. Você concentrar agora tudo isso na Polícia Federal, evidentemente a gente vai ter um colapso. A Polícia Federal é uma instituição que merece todos os elogios, mas é uma instituição que está sempre com déficit de pessoal, está sempre fazendo pedido por novos concursos públicos, e aí você derrama esse monte de atribuições sobre a corporação, evidentemente você vai ter algo que não funciona. E por que isso está sendo feito agora assim, às pressas, tudo atropelado? Porque sem qualquer embasamento, sem observar qualquer estudo, sem fazer qualquer tipo de análise, só para agradar uma militância muito barulhenta, o atual governo, no começo do mandato, fez aquele grande corte nos decretos e inviabilizou completamente a atividade dos CACs e a atividade também dos empresários de clubes de tiro, enfim. Nem observaram que isso poderia causar um impacto econômico, porque muitos desses clubes estão quebrando, estão fechando as portas, isso está prejudicando o emprego, está prejudicando um mercado que é muito rentável. Eu não tenho números aqui, eu fiz essa pesquisa há algum tempo, não me recordo agora, mas o mercado dos clubes de tiro, do tiro desportivo, dos caçadores, movimentava milhões de reais no Brasil, e isso tudo hoje inviabilizado por uma política que não olha para o interesse nacional, olha só para o viés ideológico. Então, enfim, é lamentável que nós não tenhamos ainda, já a essa altura do mandato do atual presidente, uma política clara sobre armas, que eu discordo completamente que é um tema relacionado à segurança pública, é um tema relacionado a liberdades pessoais. E o brasileiro tem que parar de tratar o brasileiro, nós não podemos ser tratados como esse bebê que não pode fazer nada, que o Estado tem que estar ali em cima de todas as atividades. Eu acho que um brasileiro que quer ter a liberdade de ter a sua arma, exercendo essa liberdade com responsabilidade, não pode encontrar tantos entraves por parte do Estado. Comandante, o senhor que vem dessa área militar, qual a leitura que é possível fazer dessa discussão e o que vai herdar agora da pasta da Justiça o ministro Ricardo Lewandowski? Bom, em primeiro lugar, eu penso que o ministro Ricardo Lewandowski é uma pessoa que tem uma contribuição muito grande para dar para a pasta da Justiça em virtude da função que ele tem no Supremo Tribunal Federal. Eu acho que é por aí. Agora, esse problema, ele tomou uma dimensão nos últimos anos que ele simplesmente não existia, praticamente não existiu esse debate, né, de porte de armas e de venda de armas aqui no Brasil. De uns anos para cá, ele tomou uma dimensão muito grande, mas aí eu formo com o Diego, né? A gente precisa ter uma linha, um norte, pessoal. Vai poder, não vai poder? Porque não pode agora. Você tem um governo, ele tem uma visão do problema. Muito bem, nós vamos adotar agora essa visão. Você troca o governo, a gente vai dar 90 graus aí nessa direção e tudo que foi feito em termos de investimento, em termos de legislação, em termos de infraestrutura, tá? É perdido. Eu acho que precisa ser definida uma linha e daqui para frente a gente ficar nela por décadas aí. Como está, a cada 4 anos a gente trocar essa política, eu não acho que é a melhor maneira de se lidar com o assunto. Agora, uma coisa que a gente tem que olhar, né? Leandro, perdão, pode continuar, concluir. Por favor. Independente do porte de armas, etc., ser uma questão de liberdade, ele é indissociável daquela sensação de insegurança que as pessoas têm. Não tem como separar uma coisa da outra. Leandro, depois o Vilela, e na sequência a gente vai chamar o Luca Bassani. Leandro.
Olha, me parece que o Brasil tem uma política estável sobre acesso a armas, né? O rompimento disso é que aconteceu no governo Bolsonaro, comandante. Posso estar enganado, mas a gente teve o estatuto... É o que eu falei, de 4 anos para cá mudou um pouco o enfoque. Né? Mas, assim, mudou uma política que era, digamos assim, histórica, né? Estável. Essa política se alterou por instrumentos que, inclusive, foram questionados no STF sobre se poderiam ser objeto de decreto do presidente ou se deveriam ser legislação aprovada pelo Congresso Nacional. Se decidiu em contrário ao presidente em algumas situações, né? E acho que o que está sendo retomado agora é a política anterior, que durava mais de 20 anos e foi iniciada anteriormente ao primeiro governo Lula, né? Que era de restrição ao acesso. Ninguém está sendo impedido, né? Mas as pessoas têm que comprovar as condições de manter uma arma de fogo em condições de segurança. Eu queria aqui só citar alguns números, né? Mas a arma de fogo ela é um fator de risco. 70% dos homicídios no Brasil são com armas de fogo, né? Mais de 50% dos feminicídios são com arma de fogo. A população negra é 3 vezes mais assassinada com arma de fogo do que a população branca. Então, eu acho que a gente tem que entender que todo tipo de regulamentação desse tema faz sentido diante do risco que é ter uma arma de fogo de segurança circulando, embora eu seja a favor da liberdade das pessoas. A questão é que a liberdade de um, ela se encerra onde começa a do outro. Vilela? Olha, eu vejo que esse assunto é um assunto extremamente sério e, como bem colocado pelo comandante, ele não deveria ficar a reboque do governo de plantão, que entra período, sai período, vai, de acordo com os seus interesses, mudar o regramento para a utilização de armas. Eu vejo que as armas, elas podem ser utilizadas para quem quiser, para quem tiver aptidão, para quem tiver treinamento para isso, desde que, de fato, se cumpra os requisitos e seja comprovado que essas pessoas têm aptidão para se utilizar de armas. Não deve ser fácil, não deve ser simples, justamente para evitar que as armas caiam em mãos erradas. Mas o grande problema do Brasil, quando se trata de armas de fogo, não são as armas registradas, são as armas na mão do crime organizado. Essas armas, sim, têm que ser coibidas por uma política de segurança. Quando eu vejo essa questão de números, as armas de fogo matam tantas vezes mais do que isso ou que aquilo, tudo mais, eu fico pensando, ora, você tem um número de X mortes por acidente de carro. Se você acabar com todos os carros do Brasil, essas mortes por acidente de carro vão virar 0. É evidente. Agora, não é por isso que você vai acabar com todos os carros. Você tem que ter regulamentação. E é regulado. Exatamente, que é justamente o que eu falei. Então, você tem que ter liberdade para que a pessoa que tenha o interesse, que tenha a capacidade de utilizar um determinado armamento, essa pessoa possa utilizar. Agora, com os regramentos necessários para evitar que qualquer pessoa despreparada possa ter acesso às armas.